Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast. E hoje a nossa convidada é muito especial. Eu estou recebendo aqui a Ellen Raquel. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jair. Eu que me alegro e fico muito feliz de estar com vocês. Vocês estão percebendo esse sotaque diferente, né? Com certeza vocês já repararam. E para começo de conversa, como você veio parar em Catanduva, nessa cidade quente, mais quente que o Nordeste? Ela acabou de me falar isso. Sim, aqui no off. Com certeza. Como que foi a sua vinda para cá? Gente, essa é uma pergunta, onde quer que eu passe, sempre vai haver essa pergunta, não importa onde. Ó, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eles me questionaram foi isso: aqui é mais calor lá? E eu disse, sem dúvida alguma, aqui em Catanduva. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito alegre, mais uma vez, apenas novamente dizer que é muito bom estar juntamente com vocês e compartilhar um pouco mais da minha experiência e história, tá bom? Eu cheguei aqui ano passado, então tem um ano que eu estou aqui em Catanduva, aqui em São Paulo. Qual é o pensamento? Um dia você já pensou em morar em outro estado, a não ser Sergipe? Nunca. Nunca na vida. Até porque Sergipe, onde eu moro, Sergipe e Aracaju é a capital. Eu sempre morei na capital e não tem como. Lá é diferente, a qualidade de vida é praia, é shopping. E quando eu vim parar aqui no dia 11 de janeiro do ano passado, eu me surpreendi com muita coisa. Cheguei através das minhas tias, a Sabrina e a Janaína, inclusive elas fazem parte do Ativamente, que em breve estarei contando aqui para vocês. E elas disseram, vem passar um tempo aqui conosco. Venha passar um tempo, mas compraram umas passagens só de vinda. E aí eu disse, vou, com certeza, passear não tem por que não, sempre gostei de passear, já tinha vindo aqui outras vezes em Catanduva, mas a passeio. Passei um tempo, vim em estudo, justamente estudar com elas moram aqui e trabalham no Ativamente, que é justamente esse grupo de estudo, elas trabalham em prol de cursos, inteligência emocional, Ativamente, família sistemática, então é muito aprofundado tudo isso que elas viveram e hoje passam para as pessoas, trabalham em cima disso. E eu vim para cá para estudar, para ficar um pouco com elas, para esparecer um pouco. Só sei que depois de um tempo surgiu um assunto. Peraí, por que você não mora aqui em Catanduva? Eu olhei e disse, isso é impossível. Já eu disse isso. Eu disse, isso é impossível, não tem como. Na hora eu rejeitei de cara, logo quando surgiu esse assunto, e apresentei ao Senhor. Disse, Senhor, existe essa possibilidade aqui. E o que é que o Senhor pensa sobre isso? E os meus pais, eles seriam as maiores respostas para mim. Liguei para eles e disse, pai, está surgindo esse assunto, o Senhor já havia conversado comigo, o que é que o Senhor pensa? Mãe, o que é que a senhora pensa sobre isso? Os meus pais olharam para mim e disseram, minha filha, viva o que eu não vivi, seja o que eu não fui. Os meus pais, eles casaram muito novos, eles casaram com 19 anos, então hoje eles veem a minha realidade e uma das coisas que eles sempre fizeram foi nunca me prender no ninho, mas ao contrário. Os meus pais sempre me soltaram para viver o propósito. E aqui estou eu. Um ano, estou aqui em Catanduva, em São Paulo. O que você mais estranhou quando você veio para cá? Pessoal, uma das coisas que eu mais estranhei, vamos lá. Primeiro, o tempo, o clima, né? Eu vivi tanto a experiência do calor, tanto a experiência do frio. O calor extremo, porque aqui é seco. Lá é úmido por conta das praias, então já existe um vento. Aqui no calor não venta. Que é isso aqui? Não, eu ligo o ventilador, é um calor, um ar quente. E o frio também eu sofri muito, né? Nunca na vida eu iria passar. Inclusive, estou nesse tempo agora aqui sentindo todo um frio. Então, eu tive que ter toda essa preparação. E a praia, comida, é muita coisa para ser dito, né? É uma outra cultura, são novas experiências. E uma das coisas também, vamos falar aqui, como eu estou bem à vontade aqui com vocês, questão dos horários dos comércios. Né? Lá é muita coisa 24 horas, porque lá é capital. Então, eu sempre fui muito noturna, todo mundo lá é muito noturno. Então, os horários que nós tínhamos para ter alguma coisa, para conversar, para ir jantar, era 11 da noite, 10 da noite. Crente. Aqui, tá tudo fechado, tudo, 10 horas. Eu tive que me acostumar com isso também. A cultura de vocês é diferente, né? É um pouco diferente. A Catanduva é uma cidade pequena. Aqui a gente está acostumado a comer depois do culto, né? Para quem é cristão e tal. Mas, realmente, aqui, teve um tempo que tinha alguns estabelecimentos que eram 24 horas. Hoje só tem um ou dois. Isso, me falaram isso. O lanche, maravilhoso, inclusive. Mas a cidade realmente tem esse problema, né? Agora, você vai para Rio Preto, que é uma cidade muito maior. Isso. Você sofre um pouco hoje também, porque começou a ter muito problema, né, e tal. Mas se for para São Paulo, cidade que nunca dorme, né? Tem esse apelido. Sim. Mas, enfim, você chegou aqui e, bom, eu já vou listar algumas coisas que eu
reparei sobre você depois que mandaram seu perfil para mim, ó, seria uma convidada interessante. Nossa, que legal. Minha equipe fazendo a pesquisa, uma convidada interessante. Então, primeiro, Sim. mentora de mulheres, é isso? Isso. Pregadora. Cantora também, não? Sim, Cantora. Que mais? Gente, na verdade, é a minha utilidade. Blogueira. Né? Blogueira, influenciadora. Influenciadora. Que mais? Não existe limites, né? Não tem como. Eu, inclusive, fico constrangida com isso, gente, porque eu sou tímida. Eu sei que vocês querem saber a idade dela, mas não vou perguntar, não vou ser... Mas não tem problema. Se nós estamos aqui à vontade, eu estou disposta. Falei pra ele, eu disse, pode perguntar tudo. Ainda questionei, disse assim, vai ter polêmica? Porque se tiver polêmica, já me avisa antes. Vai sim, Lula ou Bolsonaro? Mentira. Gente, sou cristã, patriota. Pessoal... primeiro, eu me alegro muito com isso, né? Até porque eu digo... Recentemente, um dia chegaram para mim e falaram, você é queridinha de Deus porque você tem tanta coisa que você faz e não sei o quê. Mas é justamente isso, né? Hoje, as pessoas, elas limitam muito o que são, o que eu fui chamada para ser, qual é a minha chamada, eu não sei ainda qual é o meu dom. Então, esses questionamentos eu nunca tive, porque eu nunca limitei o poder de Deus sobre a minha história. Hoje existe algo estabelecido sobre mim. Isso foi desde lá de Gênesis. Governe. Já existe essa autoridade. O Senhor depositou em nós. Então, eu abracei tanto essa causa ao ponto de não limitar aquilo que Deus queria. Eu canto desde os 2 anos de idade. E comecei a pregar desde os 14 anos de idade. Então, eu lembro que desde os 2 anos de idade, eu sempre cantei. E um dia, um pregador foi usado para mim, um profeta, chegou para mim e disse, Deus não quer apenas você no louvor. Deus te quer pregando. Na hora, há um impacto. Né? Você diz, mas como assim? Eu não sei nem por onde começar a fazer um esboço de pregação. Só que, na verdade, eu não posso limitar o que eu posso e o que eu não posso. Porque o meu hoje não define o final. O meu estágio inicial não define o meu estágio final. Independente, não é como eu começo, mas é como eu termino. A beleza não está no início, porque o início sempre vai ter os erros, o início sempre vai ter os tropeços. Na verdade, eu não posso limitar o poder de Deus a isso. Eu preciso entender que existe beleza na caminhada. Existe beleza no caminho. Não é isso? E já começo dizendo que o Senhor ele não disse, eu sou o início, ou eu sou o final da caminhada. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então muito isso. Bom. E Paulo também diz, né? Corramos com paciência, com perseverança, a corrida que nos está proposta, olhando para o autor, consumador da nossa fé. Então, nós temos uma promessa do início, do meio e do fim. Exatamente. Né? E não é garantia de vitória em meio a toda essa caminhada, mas é garantia de consolo, né? De conforto. Nossa, que forte. É justamente isso. É muito legal isso. Poderoso. Mas, enfim. Sim. Tantas coisas que você faz, né? Ainda eu sei que você ainda está nessa adaptação, 1 ano ainda não dá para você ainda, né? O que você sente mais falta no Nordeste? Nossa, gente, aí me pegou. Peraí, vamos lá, vamos com calma. Na verdade, me explique melhor, faça uma pergunta para que eu possa entender. Tá, porque assim, vou tirar férias no Brasil, eu vou pro Nordeste, não adianta. Sim. Não adianta. Esse ano não fui nenhuma vez ainda. Nossa. O ano passado eu fui. Mas, enfim, não o paulista pensa, vou tirar férias, vou pro Nordeste. Sim. E você agora, você veio do Nordeste e você tá no interior. Isso. O que mais que você sente falta de lá? Tô entendendo. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Eu não posso nunca fazer uma comparação. Por mais que seja inevitável, né? Mas eu não posso comparar porque eu preciso entender que eu estou passando por estágios. Hoje eu vivo uma fase determinada por Deus na minha história. Então, eu vivi uma vida numa capital. Aí o Senhor me permite estar no interior. Eu não posso ficar comparando o tempo todo porque eu sempre vou ter... Peraí, eu vou me assustar com qualquer coisa. Então, não, um exemplo. Vou te dar um exemplo. Lá é capital, então é perigoso, certo? Eu estou o tempo todo em alerta. Não vou ficar andando com o meu celular para cima e para baixo, não. Eu vou estar com o meu celular sempre guardado, olhando para um lado e para o outro. E eu lembro que quando nós saíamos aqui, ia para o restaurante, ficava na porta, às vezes conversando na frente de um restaurante, de uma lanchonete, eu ficava olhando para um lado e para o outro. Era, se uma moto passasse, eu já ficava segurando. Eu dizia, gente, por favor, guarde o celular, porque essa é a minha realidade de onde eu vim.
não é? Só que, vamos lá, retomando. Eu não posso comparar porque eu estou vivendo uma fase de Deus para minha história. E a agitação da capital é maravilhosa, até porque eu sou agitada. Eu gosto da capital, eu sou noturna. Só que esse é um tempo que Deus determinou para mim. Então, eu sou muito adaptável e eu estou me adaptando a isso. Então, se fosse para comparar, eu iria comparar muita coisa, né? Tempero de comida, eu iria comparar, já falei com relação ao clima, eu iria comparar os passeios, eu iria comparar as pessoas, porque hoje eu estou distante da minha família, né? Hoje eu só tenho as minhas tias, que é a minha família, só que não é de sangue, é uma família do coração, porque já tem mais de 10 anos que existe essa amizade, então eles me acompanharam durante esse tempo, mas eu estou aqui sem a minha família, então vem tudo. Linguajar, eu estranho muito, tem muita coisa que as pessoas não entendem quando eu falo. Nossa, que cabuloso, nossa, que... muita coisa, oxente, né? Sempre vai ter. Mas eu me adaptei muito fácil a isso. Então, se fosse para haver uma comparação, eu iria passar um dia inteiro comparando. Mas eu não posso fazer isso, até porque essa é uma vivendo a estação. Isso, eu estou vivendo uma estação. Essa é a palavra da minha vida. A calmaria da capital, perdão, a calmaria do interior... Aqui, assim, é bem calmo, né? Graças a Deus, Catanduva é uma boa cidade para se viver em questão de criminalidade também, né? Mas nem sempre foi assim. Né? Teve um tempo para trás, tava tendo bastante furto, mas hoje em dia tá um pouco melhor. Meu Deus. Tá bem melhor. Não, hoje eu não vejo nada disso. Mas agora eu quero entender, né? Sim. Você falou sobre o projeto Ativamente, né? O Ativamente, isso. Eu já ouvi falar, já. É ali no centro, né? Isso, é ali no centro. Já ouvi falar. Você falou, o que exatamente é esse projeto? É um projeto voltado apenas para mulheres, sobre inteligência emocional, enfim, me explica um pouco do que é esse projeto. Tá, vamos lá. Então, primeiro, hoje eu trabalho como mentora emocional de mulheres, Então, existe uma mentoria à parte, certo? Mas através de quê? Através do Ativamente. Então, Ativamente, a Sabrina e a Janaína, que são as pessoas principais elas são consultoras emocionais, analistas de comportamento humano. Então, elas tiveram todo esse curso, toda essa... Nossa, eu acho maravilhoso. Esse respaldo, não, é muito forte. Então, hoje elas trabalham todo esse contexto. Então, hoje elas atendem tanto empresas, em particular, elas trabalham hoje com casais, elas trabalham com homens, elas trabalham com mulheres. Legal. Elas atendem, exatamente. Então, elas fornecem tanto curso, tanto atendimento à parte, atendimento emocional. Então, o que é que acontece? A Ellen Raquel partiu através do Ativamente, certo? Então, hoje eu atendo à parte. E eu acabo me limitando. Hoje eu me limito, eu sou mentora emocional e espiritual. Certo? Então eu vou... então tem uma ligação da Isso, fé com os seus atendimentos. Certeza, exatamente. Que massa. Então vamos lá, de acordo com a ética da psicologia, eu nunca poderia incluir a religião. Sim. Certo? Só que como é uma mentoria, então o que é essa mentoria? Um acompanhamento. Hoje qualquer pessoa que tem experiência, hoje qualquer pessoa que tenha base para isso, pode ser um mentor. Certo? Eu sou mentor disso aqui. Eu tive um curso básico, então eu posso mentorear pessoas. Eu posso acompanhar. Então foi a partir daí. Visto que durante toda uma vida eu acompanhei mulheres, então eu já fui líder de jovens, eu já pastoreei pessoas, então eu já existia. Tem uma bagagem. Comigo. Exatamente. E eu também cursei, né? Acabei trancando a minha faculdade, mas dei continuação à minha graduação em outro curso. Então foi tudo formado a partir do Ativamente. Então hoje eu atendo, tenho toda essa bagagem, só que uno tanto espiritual quanto emocional. Então hoje a mentoria da Ellen Raquel é a parte. Quais as maiores queixas das pessoas que te procuram, Ellen? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que tudo vai se iniciar da raiz. O que é a raiz? Pai e mãe. Não importa qual o problema. Casamento, certo? Normalmente é dependência emocional, Nossa. Sentimento, luto, pensamentos de culpa, mas tudo vai ser voltado para uma ausência paterna ou ausência materna. Não tem para onde correr. Se tem algo que está deslocado aí dentro, é porque tem que ser tratado na raiz. Certo? Eu posso até cortar as folhas, mas não é sobre isso. Eu preciso tratar justamente para que não nasça novamente, para que não cresça novamente. Então, tudo vai ser voltado para isso. Se existe repetição, se existe uma mesma coisa, um mesmo problema, então é muita coisa, né? Mulheres que viveram dentro de relacionamentos, que foram violentadas, tem de tudo, né? São de jovens, eu atendo hoje de 14, 40,
50 anos. Quando você termina de atender, deve ser uma coisa meio pesada, né? Com certeza. Se você não tiver algo para descarregar, é justamente por isso que hoje eu continuo sendo acompanhada. Ainda existe esse estudo. Esse acompanhamento. Exatamente. Um mentor precisa de mentor. Com certeza. Eu tenho essa... isso na minha mente. Com certeza. E ano passado eu atendia muito. Na verdade, como que começou? Vamos partir do início. Eu iniciei, foi justamente o ano passado, né? E quando eu iniciei o ano passado, eu iniciei apenas online. Eu abri uma mentoria com 15 mulheres. Primeiro, na verdade, eu disse 10. Né? As minhas tias me incentivaram e disseram, por que você não começa a mentorear mulheres? Começa com 10, mas abra um grupo e atenda elas online. Então, o que é que eu fazia? Era um grupo. Nesse grupo, todos os dias, eu enviava desafios, um material em escrita. Elas acabavam lendo, independente do dia, e sempre me passavam um retorno. Isso dentro de um grupo fechado, no WhatsApp. E vamos supor, são 21 dias. Então, 21 dias de transformação espiritual e emocional. Dentro disso, eu cuidava emocionalmente delas pelo WhatsApp. Então, eu fornecia esse acesso a mim, tanto que eu respondia por áudio, qualquer questionamento, qualquer dúvida. Só que os atendimentos eram em grupo também. Era uma vez por semana. Então, 21 dias, 3 semanas, a cada domingo. E aí, depois de um tempo, não foi só 10 mulheres, foram 15. Pediram para que eu abrisse mais vagas. Fechei, primeira edição. Segunda edição, 25 mulheres. Porque já queriam mais. Eu abri essa exceção. Estipulei o valor... Na terceira edição, fiz novamente, foi quando começaram a dizer, eu preciso ser mentoreada por você individualmente. Você me mentoria? Então, tudo foi muito um desafio para mim, né? E aí eu comecei a atender online, individualmente, comecei a tratar, e aí foi quando começou. Não abri mais um grupo, inclusive tem um projeto de voltar com isso, mas agora é individual. E quando foi esse ano, eu comecei a atender presencial. O que você considera a grande diferença de uma terapia tradicional para o que você faz hoje? Na verdade, se nós partimos do início, eu digo com propriedade, certo? Por mais ciência que exista, por mais conhecimento que exista, nada pode ser maior do que o poder de Deus. Isso com certeza. Não tem como. Então, eu posso ter muita base, muito conhecimento. Só que se eu não tiver esse entendimento de que o Senhor ele é maior do que todo esse método, eu não vou conseguir sair do lugar. Então, vamos supor, eu digo com propriedade que é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Porque eu vou quebrar e vou sair de protocolos. Que normalmente a psicóloga ela poderia limitar, mas não diminuindo o poder e o acesso que toda a psicologia, que todos os profissionais eles emitem, eles passam, certo? Existe toda essa mentoria, mas eu preciso defender aquilo que eu faço, né? Com certeza. Mas é mais ou menos isso. E ainda sobre o seu trabalho, você acredita que você vive o teu propósito na plenitude hoje? Quando se diz sobre o seu trabalho? Sim, eu consigo sentir isso. Eu sinto que realmente eu encontrei o meu lugar. Porém, hoje eu sinto isso. Mas eu não sei até quando. Certo? Hoje eu costumo dizer isso. Então, vamos supor. Você acha que você vai ficar nesse lugar para sempre? Não sei. Talvez o Senhor está me permitindo passar um tempo dentro de uma sala atendendo mulheres individualmente. Só que amanhã talvez não é isso que o Senhor queira. Talvez Ele me queira viajando para vários lugares. Talvez Ele me queira... Então, eu vou repetir mais uma vez. Eu não consigo mais estar confortável. Não é confortável a palavra, mas viver nessa zona de conforto e limitar aquilo que o Senhor tem. Certo? Então, hoje eu estou em Catanduva e hoje eu atendo mulheres. Amanhã eu não sei. Entende? Não dá para se colocar dentro de uma caixinha. Com certeza. Mas eu sei que cuidar de mulheres, hoje eu vivo. Porém, é uma estação. Amanhã eu não sei qual é o próximo passo, o próximo desafio. É isso. E deixa eu te perguntar, como que foi a escolha da sua igreja aqui em Catanduva? Vamos lá. Os meus pais, eles são pastores, né? Eles sempre pastorearam e foram ativos em relação a isso. Os meus pais, eles eram pastores presidentes de mais de 20 igrejas no estado, lá de Sergipe. Então, eu sempre fui filha de pastor, presidente. Hoje, os meus pais, eles não estão mais à frente, hoje eles escolheram descansar, né? Estarem agora sendo pastoreados. Porém, eu vivi durante toda uma vida dessa forma. Então, tudo que é bastidor, eu vivi. Eu conheço. Então, nada hoje me espanta. Se alguém chegar para mim para dizer, por que tal pessoa? Não, eu não estou mais nesse papel de juíza, certo? Não. Porque hoje eu entendo que qualquer pessoa ele é propício a errar, certo? A cair, a viver qualquer tipo de experiência. E eu não vou ser essa pessoa a estar
nesse papel. Então, quando eu cheguei aqui em Catanduva, são diversas igrejas, eu comecei apenas ministrando. Primeiro, eu não sabia se eu iria ficar, mas quando eu criei raízes, quando eu realmente percebi que eu vou estar aqui, que eu iria permanecer, eu comecei a orar em prol disso, né? E comecei a apresentar alguns lugares específicos. E foi quando eu conheci o Brasil para Cristo, que é do pastor Ivan. Exatamente. E como que eu comecei isso? Veja isso. As minhas tias, no momento, elas não estavam congregando em si, mas permaneciam, sim, crendo, permaneciam, assim, acontecendo. Só que não estando em uma igreja específica e fixa, certo? Elas não tinham mais essa visão. E aí foi quando eu comecei, elas começaram a dizer, mas a gente vai com você, vamos, eu vou te mostrar. E começaram a ir comigo. E foi quando eu fui primeiro em uma, fui em outra. E foi quando eu cheguei na Brasil para Cristo, eu ia sozinha. Olha isso, elas me emprestavam o carro delas e eu ia sozinha. Um dia de quinta-feira, e olha, o culto que eu mais gostava, como eu pregava dia de sábado e eu pregava dia de domingo, todos os finais de semana, os únicos dias que eu teria para congregar seria na quinta. E era o culto que não tinha muita gente, era um culto que não tinha jovens. E eu sempre gostei desses cultos. Os cultos que, inclusive, quais eram, né, as minhas amizades iniciais aqui em Catanduva? Idoso. Meu Deus, perdão, pastor. Me perdoa, ele fala que eu sou desse jeito, mas eram pessoas mais velhas, né? Não falo idoso em si, mas eu falo pessoas mais velhas. Se eu fosse pastor Ivan, eu ia ficar bravo. Não, né? pastor, pelo amor... O meu pastor... 50 e poucos anos. De jeito nenhum. Meu pastor é um pastor enxuto. Meu pastor e minha pastora é uma Ele pregou lá honra. na igreja faz uns dois Eu meses. estava, eu fui. Você foi? Eu fui nesse dia. Que legal. Eu acompanhei. São pastores que eu tenho uma admiração muito grande. Então, vamos lá. A minha visão para escolher um pastoreio em uma igreja nunca seria o que era passado no altar. Apenas. Eu preciso ser alimentada. Porém, como eu já conheço os bastidores, e essa unção toda nem é tudo aquilo, eu sempre acabava vendo como os pastores eles tratavam as esposas. Não é sobre 2 horas de culto, é sobre uma vida de entrega e de adoração. Culto comum, né? Um culto comum, exatamente. E foi quando eu comecei a ver justamente esse tratamento do pastor com a esposa, a forma com que ele era longe do altar, ou no seu dia a dia. E foi quando eu realmente escolhi esse aqui é o Brasil para Cristo. A dinâmica da igreja é maravilhosa. Eu gosto também. Eu vi uma frase essa semana, eu até compartilhei nos stories, que fala que a vida comum é um culto a Deus. Né? O pastor ele não é pastor somente às 2 horas de culto. Né? Eu falo isso porque... Para o meu pastor, hoje ser o meu pastor, ele teve uma coisa que eu particularmente me chamou muita atenção. Em nenhum momento ele me chamou, fica aqui, permanece aqui. Isso. Tipo, fica aqui que eu vou colocar você para fazer isso. Não, nenhum momento. Só queria que eu ficasse lá, servindo, amando Jesus e ponto. Esse é um grande diferencial. Só que aí eu comecei a ver quem era o pastor Edinho fora da igreja. Hoje você congrega? Na Cabana. Ah, sim, na Cabana, benção. A igreja da Parede Preta. A church. A church. Porque assim, eu vim de uma criação de mais de 20 anos na Assembleia, né? E amo a Assembleia, né? Até hoje eu frequento algumas vezes a Assembleia. E eu sempre brinco com os meus amigos assembleianos, né? O dia que você for na minha igreja, esquece tudo que você sabe sobre a igreja, porque assim, quando você acha que é por causa da parede preta, isso ou aquilo, você vai ouvir um corinho de fogo no meio do louvor, como está acontecendo recentemente. A gente está na semana de consagração, né? Sim. São 6 dias apresentando cada mês do segundo semestre. Sim. E essa semana eles cantaram Cassiane, cantaram Lauriette. É nada. Tô falando. Nossa. Na imersão de mulheres, não sei se você foi. Sim, mas eu fui lá em Rio Preto. Você foi em Rio Preto? Fui, em São José do Rio Preto. Mas teve uma das sessões da imersão de Catanduva que eles cantaram só corinho antigo. Nossa. Jacó segurou o anjo. Sim. Desemboca o vaso, Joquebede. Nossa, foi muito legal. E agora a gente vai fazer um culto que vai chamar Como Cantavam os Nossos Pais. Então a gente vai falar sobre Ademar de Campos, sobre que projeto. As pessoas antigas, Nossa. Né? Que mais cantam. E foi muito legal, né? Admirável. E quando a gente no meu caso, né? Quando eu saí da Assembleia, foi meio que um choque pra mim. Porque eu nunca quis ter saído.
Mas quando você encontra uma igreja totalmente diferente, né? Você olha com o olho um pouco, mas, né? Com certeza. Mas hoje, assim, eu falo que o mais importante é nós falarmos daquilo que é mais importante, que é Cristo. Ser alimentado. E, com certeza, eu acredito, né, que nessa sua transição para Catanduva, conhecendo uma igreja um pouco diferente da sua, acho que foi uma experiência legal para você também, né? Com certeza, foi sim. Na verdade, eu acredito que eu me senti à vontade justamente na Brasil para Cristo, porque a dinâmica era a mesma da igreja que eu nasci. Você era lá? Então, eu era da Assembleia de Deus, só que durante um pouco de tempo, né? Porque depois meu pai, ele foi justamente onde ele abriu uma igreja. Então, eu vou dizer que grande parte da minha vida, a maioria, né? Eu cresci dentro da Assembleia de Deus Nova Aliança. No caso, era a igreja que seus pais eles eram os pastores presidentes. E era justamente isso. Era no culto de jovens, parecia uma igreja de parede preta, só que nos cultos de domingo era o culto, certo? Era o culto. Então, acredito que foi. Mas a minha base também sempre foi a Assembleia. Sempre. A gente sempre fala, né? Se a igreja tiver compromisso em pregar a mensagem do evangelho de forma genuína, ela já, independente se a parede é preta, se a parede é branca, se a parede é amarela... Então, é uma situação que eu tenho visto muito, né, acontecer. Ellen, bom, a gente já falou um pouco da sua vida, a gente já falou um pouco da sua transição para Catanduva, a gente já falou um pouco do seu trabalho e a gente falou um pouco agora da sua fé. Mas quando foi esse encontro verdadeiro mesmo com Deus? Quando que aconteceu? Essa pergunta aqui também é muito feita, né? A partir de quê? Eu nasci em berço evangélico. Os meus pais sempre foram cristãos. Então, nunca teve um momento que eu disse, não, eu tive realmente um verdadeiro encontro. Tudo na minha vida foi muito precoce, né? Foi muito novo. Novo não, mas foi tudo muito nova, certo? Eu era muito nova. Me batizei nas águas com 10 anos de idade. Fui batizada no Espírito Santo com 9 anos de idade. Imagine, muito pequena. Olha isso. Muito, muito novinho. Então, os meus pais, eles sempre foram, né? Sempre foram pastores. E eu cresci em berço evangélico. Porém, há algo que eu sempre conto, que é muito genuíno. E eu guardo no meu coração para sempre. Porque as pessoas acham que filho de crente é crente. E não é desse jeito, certo? É preciso passar o entendimento, o conhecimento. Filho, você percebe que eu e a sua mãe, nós escolhemos esse caminho? E um dia, eu não lembro quantos anos eu era muito nova. Eu lembro que o meu pai sentou comigo. Nós tínhamos acabado de chegar de um culto. E ele sentou comigo na cama. Eu lembro como hoje ele chegou para mim e disse, filha, eu quero conversar com você. E ele começou a conversar comigo sobre o Evangelho. Sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre Deus. E eu lembro que eu olhei assim para ele. E ele conversando comigo, ele disse, você entendeu tudo isso? Minha mãe já tinha sentado alguma vez comigo e tinha também falado comigo, dizendo, filha, eu vou te mostrar os 2 caminhos. Esse aqui é o caminho que leva à morte. Olha, esse caminho é isso, esse caminho é aquilo, esse caminho é esse. Esse aqui é o caminho que leva à vida. E foi o caminho que eu e seu pai escolhemos. Olha, esse caminho é isso, esse caminho... Ela mostrou os 2 caminhos. E no final ela disse, mas é você quem vai escolher qual caminho você deve seguir. Retomando, meu pai chegou para mim e disse, filha, e depois de você ter ouvido tudo isso, você crê no Senhor Jesus? Eu disse, eu creio. E ele chegou para mim e disse, mas você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E você quer aceitar esse Jesus como os seus pais aceitaram? Você quer viver isso? Eu disse, eu quero. Ele disse, então eu vou orar por você. Ali foi uma aceitação. Eu vivi tudo novo. Então, a partir dali, eu confessei. As pessoas acham que não é válido. E com certeza é. Inclusive, eu aconselho, se você um dia não fez isso com seu filho, você que nasceu em berço evangélico, você que tem os seus filhos dentro de casa e nunca sentaram para conversar com eles, eu digo para você que esse foi um diferencial enorme na minha vida. E por mais que os meus filhos hoje, eles nasçam em berço evangélico, eu sempre vou sentar com eles para mostrar esses 2 caminhos. Esse aqui é o caminho que leva à morte. Olha, mas esse é o caminho. Mas esse aqui é o caminho que eu escolhi. Mas é você quem vai trilhar no final. Então, foi a partir disso que eu comecei só dei continuidade. Então, retomando, 2 anos comecei a cantar, 9 anos batizada no Espírito Santo, com 10 anos, 11 anos de idade, se eu não me engano, fui batizada nas águas. 14 anos comecei a pregar, com 16 liderei jovens, eram 7 jovens no início e eu finalizei, eu tinha 18 anos, eram mais de 40 jovens. Então, eu liderei pessoas que tinham 20 e poucos anos, imagina, eu era muito nova. Eu não tinha conhecimento de nada e nunca me desviei dos caminhos do Senhor, até hoje.
Que massa. Né? Muito bacana isso. Sim, mas só retomando, peraí. Tá. Não existe perfeição aqui, pelo amor de Deus, tá bom? Então eu sou uma jovem comum, que tem os meus desejos comuns, que já errei muito, certo? Já errei, inclusive, debaixo de desonra dos meus pais, por teimosia, por escolher pessoas que não eram para escolher. Eu tenho um testemunho acerca da minha vida sentimental, então existe tudo isso, tá bom? A minha vida não foi perfeita. Não acho que venha à tona, não tem necessidade, tá bom? Mas hoje é de se orgulhar. Certo? A depender de quando. Pode ser que em outro momento eu volte aqui novamente e possa contar. Você está convidada para voltar para a gente ser mais específico em alguns assuntos. Nossa, então já fica aí, tá certo? Eu quero saber se vocês querem que eu volte aqui. É isso mesmo. Mas hoje não é algo que eu costumo espalhar dessa forma, porque a depender de como seja contada, talvez não seja algo que edifique. Não, com certeza. Certo? Então hoje, eu contando a minha vida, eu acredito que seja suficiente. Existem testemunhos que, a depender de onde esteja, talvez não seja tão edificante, né? Mas um dia eu posso, sim, voltar aqui e contar desde o princípio, mas é muito longo. Mas hoje estou nos caminhos do Senhor, nunca me desviei dos caminhos dele, e eu fico muito grata por isso. Que legal. A gente está partindo para o final, sim. Mas antes eu tenho algumas perguntas bate-bola com você. Vamos lá. Eu pergunto, você responde. E aqui é a hora que a filha chora, a mãe não vê. Porque são perguntas um pouco filosóficas. Vamos ver se você vai sofrer para responder ou se vai sair naturalmente. Gente, eu sou péssima na pressão. Vamos lá. Uma frase. Primeiro em mim, depois através de mim. Nossa, massa. Uma canção. Eu acho que essa música tem me acompanhado muito, na verdade, em momentos específicos, que é aquela servir-te é tudo o que eu mais quero. Nossa, dependo de ti. Baruch. Isso, exatamente. E o que eu mais quero é estar mais junto a ti. Essa música, mas fez parte também. Vamos lá. A Raquel tá para partir desse mundo e ela tem a oportunidade de escrever uma carta, que seria um epitáfio, um testamento. Como que você encerraria essa carta para sua posteridade? Nossa, Jair, pelo amor de Deus, gente. Eu te falei que era difícil. Nossa. Então eu escreveria essa carta para minha futura geração. E no final dela teria uma frase para você resumir basicamente o que você escreveu. Ou seja, sabe o epitáfio? Quando as pessoas morrem e escrevem algo no túmulo? Sim. Seria basicamente isso. Ame a Deus, honre os seus pais e sirva pessoas e o seu dom desesperadamente. Seria isso. É isso? É isso. E por último, se você quiser deixar uma mensagem para quem está te assistindo, você tem 1 minuto. Tá, vamos lá. Pessoal, primeiro eu quero agradecer. Que bom estar juntamente com vocês. Eu fico muito feliz em compartilhar um pouco da minha vida. A motivação é exatamente essa, é fazer com que a sua vida seja edificada através do pouco e entender que sim, ainda dá sim tempo, uma jovem de 22 anos, servir a Cristo, dar continuidade a tudo aquilo que está servindo, tá certo? Pessoal, eu hoje sou mentora emocional e eu digo para você que não deixe para amanhã aquilo que você pode tratar hoje. Tá? Então, todas as vezes que você adia de fazer aquilo que você já tinha de fazer há muito tempo, você está deixando de viver aquilo que você já deveria estar vivendo. Então, não anule o poder de Deus, tá certo? E, mais uma vez, eu quero estar dizendo que, justamente com Ativamente, nós estamos para lançar um grande curso, certo? É um curso base de tudo aquilo que nós trabalhamos à parte, na mentoria e nos atendimentos individuais. Esse curso está para lançar em breve e eu já deixo aqui um salve, nos siga nas redes sociais. E é isso, Deus abençoe. Vou mandar meu time fazer. Com certeza, vai lá, Jair, me ajuda nisso, pelo amor de Deus. Então tá bom, gente, até a próxima, Deus abençoe. Deus abençoe, gente, a paz.